Suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Horse competindo com o Cebuno Praga. Coach Rubens Gomes e Igor Capró, eles fizeram observações. Eles também citaram seus top 3 e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Igão, sendo muito honesto, cara, o que você acha que rola para Marcelo De Angelis nessa competição? Véi, é legal demais essa pergunta aí, Rubens. Tem um nome aí, não sei se você vai querer mostrar para a galera, mas o André Preste adiantou a preparação e confirmou que vai participar aí desse mesmo show, né? Ele estava se preparando para ir para Alicante, na Espanha. Não sei se é o show que o Horst vai querer fazer, mas me parece que sim. Isso mesmo. Esse adiantou a preparação complica um pouco, porque o André ele tem um problema que são as pernas, né? Ele tem um tronco muito impressionante, mas as pernas deixam muito a desejar. Inclusive, no último show que deu vaga para o Olímpia esse ano, ele perdeu para o Bruno Santos. E aí, cara, eu acredito que o Horst pode conseguir superá-lo e brigar ali para uma vaga no top 3, top 4, cara. É isso que eu estou prevendo. Eu tenho muitas dúvidas, sabe, Rubens, de como vai funcionar o julgamento do Chão Clarida, cara, porque a gente olha para trás e vê que o Chão Clarida venceu. Como que é o nome daquele maluco lá? O freguês do Brandão, Regan Grimes. Ele bateu o Regan Grimes e bateu também o Sérgio Oliva Júnior. Quando eu olho para aqueles caras, eram caras que tinham físicos bons e tudo mais, não tinham a condição mais extrema do mundo. E assim, Rubens, eu confesso que eu tenho dificuldades de entender aquele show ainda, cara, porque é um cara pequenininho ali, velho, é um mini bodybuilder do lado de caras muito grandes, então... Ao passo que eu penso, porra, o Clarida tem condição e tem muscularidade, eu penso, cara, imagina ele do lado do Horst, que bizarro vai ser. Mas é assim, cara, eu passei por muito tempo lidando com isso diretamente, né? Porque antes da Pro League ser uma realidade no Brasil, o que se existia no Brasil de alto nível era a NABA, que é uma federação amadora que faz o Mr. Universo, né? Que foi onde o Arnold Schwarzenegger, inclusive, competiu, venceu e tudo. E nessas competições, as diferenças de altura eram muito comuns, porque as classes eram divididas por altura. Né? Era até 1,65 m, até 1,72 m, até 1,79 m e acima de 1,79 m. Então a gente sempre tinha um overall que tinha um cara de 1,60 m contra um cara de 1,90 m no palco. E normalmente, quem venciam eram os caras de estatura menor. Por quê? Porque eram os caras que conseguiam empilhar mais músculo. Eu tive a oportunidade de julgar, inclusive, o Liprist competindo na NABA. E o Liprist foi campeão overall. E o Liprist é um cara de 1,63 m. Né? E ele ganhou de caras que tinham 1,90 m, 1,80 m e pouco. Por quê? Por mais preenchimento. Então, de um ponto de vista de análise, a gente consegue ver que o preenchimento é uma questão que não é pelo tamanho, sim pelo quanto aquilo ocupa dentro do arcabouço ósseo do atleta. Agora, o Chão Clarida, ele tem uma dupla desvantagem. Porque além dele ser um cara pequeno em estatura, ele tem uma estrutura óssea muito pequena. Então, eu concordo com você, não dá para entender ele vencendo caras que têm uma estrutura óssea tão mais larga. Porque, assim, o Regan, tudo bem que ele não estava no melhor dele ali. Mas o Sérgio Oliva Júnior é um cara com uma estrutura vantajosa, cara. É um cara que tem um shape bacana, né? E eu entendo o que você está falando. O Regan não era grande, né? O Regan ainda era um ascendente na Open. Já o Sérgio Oliva era... O braço pro Sérgio Oliva parecia o tronco do Shaw, pô. Foi muito bizarro aquele show. Foi realmente, cara. Agora sim, esse update aqui, ó, foi o último que o Horst postou, né? Cara, ele tá super detalhado aqui. E aí eu sempre digo assim, a mesma coisa. Eu acho que o atleta tem que tomar muito cuidado quando ele posta update, porque se ele tivesse super valorizando, tipo, vou pegar o melhor ângulo, vou mexer na foto, coisa do tipo, e no palco ele não entregar, o hate vem pesado. Então eu não acredito que o Horst esteja fazendo isso. Eu acho que o Horst realmente deve estar numa condição o Horst já sofreu com isso, Romênia já. Esse ano mesmo ele sofreu com isso daí, né, no Arnold Classic Ohio. Ele estava postando updates incríveis, né, e ele acabou não entregando no palco e ele sofreu bastante com isso aí. Mas, cara, a gente viu essa foto, porém a gente também viu em vídeo, né? Então não tem como dizer, não, isso aí é uma montagem, ou ele escolheu o melhor ângulo, a melhor luz. Não, o Horst tá assim, ele tá com esse controle da linha de cintura, ele tá com essas pernas profundas. E pelo que eu conheço do Horst, conheço o Horst desde 2018, né, pessoalmente. O Horst é o cara que faz, velho. Não importa o que é preciso fazer, ele é kamikaze, ele vai lá e faz. Então, ele vem com um peso gigante nas costas
que é enfrentar o Siban, porque quando anunciou, ele estava no podcast, ele soube, e na mesma hora ele disse, não, eu vou também, não tem problema nenhum, eu vou enfrentar ele lá também. Então, ele não vai querer dar brecha, né, Rubens? Pô, se tiver que fazer, ele vai fazer. Então, cara, eu espero ver um Horse virado no Jiraya, fazendo com que todos aqueles elogios que a gente fez durante tanto tempo de que, se o Horse decidir seguir carreira para realmente chegar no Olímpia, ele vai chegar, eu acho que ele vai trazer esse Horse que a gente tanto esperava. Bem da verdade, a gente precisa ser honesto, né? Ele já está fazendo, porque, sem querer ser super crítico aqui, mas já sendo, o Horse é um cara que ele está mais presente na liga profissional dos Open Bodybuilders do que 90% dos outros atletas da Open, né? A gente tem inúmeros atletas, bons atletas, atletas grandes, pesados, que não entregaram ainda resultados e aparições tão boas quanto o Horse já entregou. Então, cara, tirando o Bruno Santos, que foi um cara que foi uma surpresa pra caramba, né? Que de repente veio, papou a vaga pro Olímpia, foi lá, representou, competiu e tudo. O Horse é o big deal depois do Brandão pra gente. Então, criticá-lo é um tanto quanto deselegante até da nossa parte, né? Porque ele pode ser, de fato, um cara que, assim como o Brandão, pode ser o futuro da categoria para nós, cara. E é um cara que tem possibilidades, tem um shape, tem uma estética corporal. A mídia gringa gosta dele, já abraçou ele, né, de fato. Então, eu acho que é até deselegante, cara, a gente ficar questionando tanto, assim, o Horse, sendo que ele é um cara que ele tem entregue, né, o resultado. Pô, nessa competição mesmo, cara, ele podia ser um cara que, já estava visando o campeonato da Espanha. Já estava inscrito na Romênia. Pô, não vou. Mas não, vou estar lá do lado do Chris Bumstead, vou me desafiar. Vai que ele ganha. Você já parou para pensar que se ele ganhar do Chris Bumstead, ele fez o que a gente esperou e sonhou a vida inteira que o nosso ídolo máximo, Ramon, fizesse e não conseguiu? Cara, isso vai ser muito louco, cara. Meu Deus do céu. Cara, o Horse, velho, eu gosto do Horse por conta disso, pô. Aqui onde eu moro, né, a gente costuma usar a expressão não nega fogo. E o Horse é justamente isso, que ele enfrentou o Senso no Romênia passado e ele foi bem, cara, do lado do Senso, né? Sim. Primeiro show profissional dele, foi convidado para ir para Ohio, ele foi para Ohio, não importa se o Hadi estava lá, não importa se o Rafa estava lá, não importa se o próprio Senso estivesse lá, ele estava lá. E agora ninguém disse um A. Ele disse, não, eu acho isso uma puta oportunidade de fazer um grande show para os brasileiros e eu vou também. Então, cara, não importa. Pô, pouco importa o resultado. Eu vou fazer o meu melhor, vou trabalhar para vencer e vou chegar lá e vou apresentar. E ele vai, cara. Eu tô muito confiante de que, cara, ele vai ser mais falado ainda no mundo depois dessa aparição, cara. Eu fico imaginando o duplo bíceps dele do lado do Siban, do lado do Martin. Cara, vai ser incrível, cara. Vai ser incrível. E é como a galera tem comentado, né? Se você conseguir ficar minimamente bem do lado do Siban, cara, você já conquistou um feito incrível aí para sua carreira. Se você, por exemplo, vence poses do Chris Bumstead, você já se coloca de uma maneira muito forte dentro do cenário, porque vão comentar sobre isso. Pensa, a gente já está falando disso já faz, desde que o Chris anunciou que ia nessa competição, que absolutamente todos os canais mobilizados no meio já estão falando de Chris Bumstead, de Horse, de Martin Fitzwater, coisa do tipo. Você imagina se o Horse chega lá e dá uma butoada no Siban, velho. Tá maluco. Tá maluco. Aí, aí vocês vão ficar de saco cheio com a gente mesmo, cara, porque a gente vai falar disso bastante tempo. Não tem como. Igão, por fim, cara, pra gente acabar com isso aqui. Seu top 3 de Praga. Rapaz, vamos lá, viu? Primeiro, contextualizar o mesmo problema que eu enfrento para pensar comigo. Você sabia que essa é a única competição que eu não consegui fixar um top 3, 4, Rubens? Até então eu estava invicto, cara. Por mais que eu errasse a maioria das vezes, mas eu tinha um palpite certo daquilo que eu tinha de consideração e tudo mais. Para essa, eu tenho muita dificuldade por conta do Sean Clarida, cara. A princípio, eu pensei em Martin, Shaw, Siban, né? Mas depois o Sean vai parecer o troféu, pô. Ele vai estar posando lá e o pessoal dizendo, pô, o que é que o troféu tá fazendo aí no meio dos confrontos? E aí já cheguei a pensar em Martin, Siban e Horse, né? Muito por conta do problema que o André Presti arrumou para ele mesmo de adiantar a preparação. Além do mais, o André Presti, por mais que já tenha sido top 10 do Olímpia, é um cara que vem cansado, porque o homem simplesmente fez 200 competições esse ano. O ucraniano brabo lá, que eu esqueci o nome dele,
Christopher alguma coisa, ele foi superado pelo Horst no show passado, e como o Horst eu acredito que vem melhor, não deve ser um perigo, cara. Então eu acho que eu vou arriscar da seguinte forma, eu acho que eu vou arriscar um Martin, Shaw e Siban, cara. Acho que eu vou arriscar isso aí pro top 3. Tenho minhas dúvidas com relação a isso. Acho que ousado. Acreditando no Shaw, hein? Então, acho que o peso da pose de costas vai ser muito grande, em especial porque tem o Siban lá. Então, acredito que pode ser isso aí que role, cara. Mas eu espero... Cara, não me surpreenderia algo totalmente diferente disso, sabe? Eu assim, cara, antes de eu dar o meu top 3, eu vou te falar que o Shawn, se ele vier com o trabalho que ele fez para 212, ele não vai arrumar nada. Porque ele estava menor, cara. Ficou ruim, né? A gente sabe que ele é um cara que, assim, ele já não tá mais com o Matt Jensen, né? Todo mundo saiu do Matt Jensen. E acabou sendo um físico, cara, que me mostrou pela primeira vez uma fragilidade do Shawn Clarida, pela primeira vez a genética dele se manifestando, no sentido de que ele é um cara que ele nasceu para ser magro. Ele nasceu para ser magro e ele luta contra isso. Ele treina muito pesado e tem que encher muito. E ele tá muitos quilos longe da própria 212. Então, que carta na manga que ele vai fazer para esse campeonato? Vai dar um rebote. Vai dar um rebote, provavelmente para ele colocar tamanho como ele precisa, ele entre retido. E se ele entrar retido, acabou para ele, porque ele é um cara que ele já não vai fazer muita frente para os caras, porque ele tem uma estatura menor. Se ele tentar entrar mais cheio e perder os cortes de detalhamento dele, ele vai sumir, ele vai lá para a quinta, sexta colocação. Né? Então, se ele apostar no físico do Olímpia, ele vai ficar muito menor do que os caras. Se ele apostar para encher, ele vai ficar muito pouco definido perto dos caras. Então, eu confio que vai ser Martin, Siban e Horse. Na minha opinião, Martin, Siban e Horse. E o Olímpia foi um baque muito grande para ele, Rubens, porque no ano passado ele abriu a academia dele, lançou uma linha de tênis, roupa e tudo mais, e ele próprio deu a declaração, eu dividi muito meu tempo, eu dividi meu tempo com muita coisa. Eu fui muito empresário, eu fui pai, eu fui marido, e eu tentei ser fisiculturista. Só que o físico do ano passado dele foi bem melhor do que o desse ano. Então ele perdeu um pouco o controle da linha de cintura, mas ele estava muito grande e muito seco. Esse ano não, né? Ele estava seco, mas ele não estava muito grande. E aí a estrutura do Keone Pearson engoliu, né, o Shawn Clarida. Além do mais, o Keone veio com uma condição que ele nunca veio. Então, eu acho que ele vem mordido, mas ele vem renovado, sabe? Pô, o Matt Jensen já não foi um erro ali, tudo mais. Tô com um coach novo, um coach que eu confio, né? O próprio Shawn deu uma declaração dizendo que eles ficaram mais de 2 horas e meia no telefone discutindo a parceria e discutindo esse show. Acho que o trabalho do Stefan é excepcional. É claro que em um mês não dá para fazer milagre, mas quem sabe reviver o Clarida no tamanho que ele apareceu no ano passado. Porque é como você comentou, né? Vai ser uma linha muito tênue entre chegar muito grande, explodindo, mas não tão seco quanto os caras, né? Sim. E o Martin tem trazido um condicionamento bom, tem evoluído no condicionamento, e o Chris é aquela coisa, né? O Chris vai chegar maior, porque o próprio Ian Valieri comentou que ele perdia muito arredondamento e volume para ter que bater 109,800. Então é uma linha muito tênue entre fazer história e fazer bobagem. A gente já viu que o físico dele respirou, né? O Chris Bumstead, nos updates dele aí, mesmo que ele não esteja mostrando o físico completo e tudo, é nítido que o físico dele respirou. Tipo, parece que soltaram ele de uma gaiola e ele vai trazer o melhor físico da história. Melhor do que todos os palcos de Olímpia que ele já pisou como Classic Physique, eu acho que vai ser nesse final de semana. E até por conta do hype, tudo que está envolvido no nome dele, eu acho que ele vence o Horse por essa razão. Né? Essa é a principal razão pela qual eu acredito que ele vença o Horse, apesar de eu achar que o Horse tem totais possibilidades de vencê-lo.